Então, olha, triângulo de serviços e momento da verdade. Vocês já sabem mais ou menos o que isso aqui é. Alguns já leram lá o livro de marketing de serviço, alguns já tiveram aula comigo sobre algum desses temas, tá? E eu vou trazer aqui para vocês como complemento ao curso e tentando não falar do conceito como vocês viram no livro. Eu vou tentar mostrar aqui algumas aplicações práticas desse conceito, tá? Então, em que vai ajudar para você conhecer o modelo de triângulo de serviço? Uma das coisas que eu acredito que ajuda é a gente organizar, direcionar melhor, priorizar melhor os esforços como um todo da empresa, né? O financeiro, obviamente, e os esforços também de dedicação da equipe, etc, etc. Tá? Aí está uma brincadeirinha, né? Falando lá o garoto, né? Acabou que eu desperdicei toda a manhã fazendo networking com um cachorro, né? Ele lá reclamando com outro bebezinho, colega dele no parquinho, né? Isso acontece muito em marketing, né? Tem até uma coisa em marketing lá do Wanamaker, se vocês procurarem na internet, que é uma frase que é atribuída a ele, né? Eu nunca consegui chegar a essa verdade, não, mas aí eu vou repetir que é atribuída a ele, que vocês conhecem, que para cada dólar que é gasto em publicidade, né, 50% funciona, 50% não funciona, ou a variação de tudo que a gente gasta em marketing, né, 50% eu sei que funciona e não funciona, mas eu não sei qual metade que vai para onde, né, qual metade dá certo, qual não dá, por conta de falta de controle, etc. Isso é uma piadinha em marketing, é uma piadinha que mostra que a gente não tem noção de como é que o dinheiro de marketing, os recursos de marketing são gastos. E até hoje isso segue sendo bastante verdade, né? Então, eu acho que o triângulo de serviço ajuda a gente a perceber, por intermédio desse modelo científico altamente consagrado, feito lá pelo trio Parada Dura, né? PZB, Parasuraman, a Zeit Hamel, que é aquela mulher do livro de serviço, e o Barry. São feras, né? Então, esses caras, eles que, por exemplo, criaram lá o Serviqual, né? Aquela pesquisa que a gente falava na aula passada, de qualidade percebida em serviço. Foi o Barry que falou que cunhou o termo marketing de relacionamento, que cunhou o termo marketing interno. Então, são pessoas muito feras, né? Muito feras que propuseram esse modelo, né? Ajuda também a gente, né, para além de otimizar esforços, a entender a tal experiência do cliente, né, que hoje em dia, customer experience, né, isso aí é uma grande moda. E moda não porque é uma coisa ruim, tá? É uma moda porque eu quero dizer que está na moda, né, aí na nossa área de marketing. Você vê, inclusive, aqui, né, começando lá em 2004 até aqui, outubro de 2020, aí aqui é 22, né, para cá. Lá no Google Trends, você vê como é que existe aí uma subida no interesse do termo experiência do cliente, né? Então, né, mostrando que tem essa tendência. E vocês sabem que é uma coisa que muito se fala, eu acho, que não perceber o triângulo de serviços e o que eles nos indica, eu acho que piora a nossa compreensão e utilização, por exemplo, da gestão da experiência do cliente. Então, é isso aqui. O modelo do triângulo de serviço é esse desenhozinho aí. Só para que vocês saibam, vocês vão ver em algumas edições dos livros de serviços que esse triângulo ele pode ser uma pirâmide, né? Aí eu não vou saber desenhar aqui, mas imagine então que esse triângulo ele é tridimensional, né? Então ele vira uma pirâmide. Aí eu sou muito ruim de desenho, né? Pirâmide, será que eu consigo fazer assim? Não, não sei que não é pirâmide. Tá bom, então esquece. Eu não sei realmente desenhar, nunca soube, não vai ser agora. Então é uma pirâmide. Por que pirâmide? Porque aqui no centro, né, como se fosse a gente olhando a pirâmide de cima, eles querem dizer que esses três vértices aqui, eles cada vez mais eles são potenciados pela tecnologia. Tá? Então, só para saber que vocês vão observar também essa leitura. Tá? Isso aqui é o quê, pessoal? Quando o cara coloca lá, né, nos três vértices, direção, gerência, cliente e funcionário, tá? O que nós temos que entender com isso? Né? Aqui, a direção, gerência, você pensa que é quem representa a tomada de decisão, o direcionamento, o norte da empresa. Aí pode ser o dono da empresa, a depender da configuração, né? Uma microempresa, obviamente, vai ser o dono, de repente, né? Uma pequena empresa. Aí eu estou numa multinacional, aí, eventualmente, é um board
né, composto, inclusive, por pessoas até de fora da empresa, eventualmente. Então, não interessa, isso aqui é quem vai dar o direcionamento da empresa, quem é que manda na empresa. Depois eu tenho aqui os clientes, né? Ou quem representa o cliente. Quem representa é importante a gente saber, porque no caso de cliente ainda não faz muito sentido. Mas aqui no caso de funcionários, a gente tem, por exemplo, já muito robô que representa o funcionário. A gente conversa pelo bot, aqui no chat com empresas. A gente liga no telefone e é um robô que vai atender a gente, inteligente ou não, ou mais inteligente ou menos inteligente. Então, você tem alta gestão, você tem, obviamente, aqui os clientes, né? O prospect, e aqui quem representa a empresa. Então, pode ser robô, pode ser faxineiro, pode ser CEO, pode ser um terceirizado, não importa, é quem representa a empresa. Isso aqui, então, vamos dizer, uma olhada de drone de como é que você faz a gestão de marketing de uma empresa nessa ótica, né, obviamente, de serviços. Tá? Por enquanto, está tranquilo? Os 3 vértices que compõem? Tá. O que ocorre? Ocorre que as interações entre os diferentes vértices que são importantes para a gente de marketing. Esses vértices é fácil de entender, né? Bom, então, em qualquer empresa, eu tenho uma galera que manda, eu tenho um pessoal, independente da hierarquia, seja lá o que for, que atende o cliente, interage com o cliente, participa lá com o cliente, entrega o serviço, eu tenho, obviamente, o cliente. Então, por enquanto, está tranquilo. Tá? Agora, vamos ver como é que são as interações. Tá? Vamos entender isso aqui para a gente chegar àquelas conclusões de como é que o triângulo nos ajuda. Né? Então, quando a empresa, tá? Então, aqui em cima é quem representa lá a empresa. Quando a empresa, a organização, está falando com o cliente, qualquer tipo de... Está colocando qualquer coisa para fora, né, da empresa, né, a gente chama isso de marketing externo, que é quando a empresa está criando promessas. Tá? Então, o marketing, obviamente, ele é muito claro aqui. Né? Um e-mail que eu envio, uma publicidade numa revista, numa rádio ou no digital, meu site, meu perfil no Facebook, um evento que eu estou promovendo, tudo isso, né? Tudo isso, aí em maior ou menor grau, tem coisas que são só isso, como, por exemplo, publicidade e evento vai ter um mix, né? Isso é quando a empresa está criando na nossa cabeça uma série de promessas. E agora a gente já entende isso melhor. Porque quando a empresa faz essa comunicação, né, ela está afetando as nossas expectativas. Né? E lembra que o marketing é tudo sobre promessa. Então, aqui a empresa está falando, olha, o meu curso é legal, o meu serviço é melhor, venha fazer parte de um grupo especial, aproveite a campanha de final de semana, promoção só até semana que vem, prepare-se para o Black Friday. Tudo isso, ela está colocando promessas na cabeça daquele público que ela está atingindo. Tranquilo? Tá? Show. Legal. Aí tu pensa o seguinte, bom, o cliente, ele recebeu lá uma enxurrada de comunicações que ele pode entender como promessas, tá? E aí a promessa, galera, é aquela coisa, né? Eu no meu site, por exemplo, eu tenho o meu telefone. Isso é uma promessa. É uma promessa de me liga, eu vou atender. A empresa, ela tem um perfil na rede social. As redes sociais, elas são ainda, majoritariamente, meios de interação, né? De uma forma, quem sabe, transparente, né? E mais homogênea, menos hierárquica. Então, eu ter um perfil nas redes sociais pode ser entendido como fala comigo que eu vou te responder, afinal eu estou aqui é um ambiente mais aberto. Tá? Então, todas essas promessas estão entrando lá no cliente, né? E esse cliente, então, em algum momento, ele fala assim, poxa, isso aí parece uma coisa legal mesmo. Nossa, eu não conhecia esse produto. Olha, tá barato realmente. Né? Pô, vem Copa do Mundo aí, né? Uma televisão que o pessoal está anunciando aqui, 4K, com um monte de brincadeira e tal. Receber aquilo tudo, eu vou cobrar da empresa aquilo.
eu vou lá comprar, eu vou lá me inscrever, eu vou ligar para pedir mais informação, eu vou mandar um e-mail querendo saber como é que eu faço para participar. Então, o cliente, ele vai até a empresa, né? Ou até quem representa a empresa, por isso é importante essa noção de quem representa o papel da direção, o papel de cliente. Ele vai lá demandar da empresa o seguinte: bicho, olha, eu vi lá que vocês estão com vagas abertas para qualquer coisa, né? Eu vim aqui na loja comprar aquela televisão, né? Então eu fui lá pedir para o cara cumprir a promessa que ele me fez. Ele me prometeu uma coisa, gerou uma série de expectativas, eu vou lá cobrar. Quando eu vou lá cobrar, isso aqui, lembra que aqui é o marketing externo, isso aqui chama marketing interativo, e aqui ela está, teoricamente, ela tem que cumprir as promessas, tá? Ela tem que entregar a promessa que ela fez. O marketing interativo, pessoal, é chamado interativo não por conta de internet, tá? Esse modelo ele é anterior à popularização da internet. Já havia internet, mas ele é anterior à popularização da internet. Então, aqui o marketing interativo é porque existe uma interação entre cliente e funcionário. Então, sempre que há essa interação entre cliente e funcionário, você está vivenciando o marketing interativo. É esperado que você cumpra as promessas que você mesmo fez no seu marketing externo, como, por exemplo, a maior parte do que o marketing faz, como já falamos. É importante que seja cumprido, e aqui vocês já sabem qual é o nome disso. O nome disso é encontro de serviços, né? E tem aquele apelidinho lá do Ian Calzon que ele deu em 84, que é o momento da verdade, moment of truth, né? Ou então a hora da verdade também, momento ou hora da verdade em português. Então, eu recebi lá um monte de promessa, né? Pô, vem fazer o meu curso é legal, vai ter network, você vai aprender sobre marketing e tal, né? Olha, vamos fazer aqui o Pend vai salvar a empresa, vai entregar resultado, vai minimizar essa... É promessa, tudo. Essas promessas geram expectativas. Vai falar, porra, beleza, então eu quero isso, tá bom, vamos lá, vamos embora, vamos fazer o Pend. Vou lá cobrar isso. Aí começou a rolar a interação, eu tenho que entregar as promessas. Por enquanto, tranquilo? Tá. Observação aqui. Essa parte do marketing externo, ela muito claramente, ela é o P de promoção de marketing, né? É o P de comunicação, né? Sempre ensinando essa brincadeira, porque promoção, nesse caso, quer dizer comunicação, né? Então, lembra que é o P de comunicação. Então, isso é muito claro de marketing. Quando o cliente vai fazer o caminho de pedir que aquela promessa seja entregue, curiosamente, quase nunca, será que eu falo isso? Nem sempre, pelo menos, é o marketing que manda nisso. Aqui, muitas vezes, você tem, às vezes, uma área de customer service ou atendimento do cliente, que é uma área, não raro, à parte do marketing. Você, às vezes, tem esse trabalho sendo feito pelo pessoal da área comercial. Você, às vezes, tem isso aqui feito embaixo de uma diretoria de operações, que aí só está preocupado em colocar ali atendimento de telefone, um peãozinho para responder e-mail, não tem uma visão de marketing também olhando para isso. Por quê? Porque, como o Nino fala, o Mark Ritson, o Seth Godin, né? Isso aqui é só entre a gente, né? Se eu falar isso em público, o pessoal vai querer achar que eu estou querendo virar o próximo guru, né? O Mark Ritson, eu já dei texto para vocês dele, aquele australiano muito legal, né? Como eles falam, a gente foi reduzido a isso aqui. Então, essa parte de baixo não costuma ser o marketing. Então, pronto. Então, por enquanto, a gente sabe que a empresa vomitou ali para fora um monte de promessa. Pô, isso gerou expectativa em mim, cara. Eu curti aquele troço, estou interessado, né? Estou curioso. Eu vou lá demandar da empresa. O cara tem que entregar aquela promessa que ele mesmo fez, né? E aí rola o seguinte, rola aqui um terceiro lado do triângulo, né? Que é o marketing interno. O marketing interno. O marketing interno é quando quem manda lá na empresa dá condições, dá subsídios para o tal funcionário entregar a promessa, né? Marketing interno no Brasil é deturpado por uma fantasia de um louco chamado endomarketing. Então, isso aqui, eu acho que já mandei para vocês artigo meu, até mostrando lá nas pesquisas acadêmicas, né, que isso não existe nem resultado na língua inglesa, por exemplo. É inventado por um brasileiro
sei lá, né? Qual é o dica que pode dar. Então, o marketing interno é quando eu torno promessas possíveis, ou seja, como é que eu posso ajudar esse meu fulano aqui, na hora que o cliente for demandar a promessa, como é que eu posso ajudar esse cara a ter sucesso cumprindo a promessa? Pô, eu tenho que dar para ele informação correta, atempada, no tempo certo, eu tenho que dar para ele... imagina, eu estou tentando fazer a inscrição num curso e aí eu não posso fazer porque o sistema da universidade caiu, está fora do ar. Eu vou fazer aqui o meu pedido para ter o voto, o título de eleitor e votar em Portugal, eu não posso fazer porque está fora do ar. Esse tipo de problema é que a empresa não deu subsídios para qualquer coisa aqui, nesse caso pode ser até lá, por exemplo, o site, como a gente falou, né, um e-mail e tal, para que ele consiga cumprir a promessa, né? Então, a gente tem que dar treinamento, autonomia para o funcionário, né? Empowerment. Né? Então, eu tenho que capacitar esse cara para ele ter autonomia para tomar certas decisões, o que é um grande desafio da empresa, né? Autonomia ou então empowerment. Empowerment. Tá? Então, você vê que eu preciso disso aqui tudo muito bem azeitado, porque é uma coisa que não adianta eu concordar ou não, ou então fingir que não existe. É assim que a coisa funciona. A empresa faz promessas para o cliente, mas eu não fiz promessa nenhuma. Eu só tenho lá o meu site. Cara, no teu site tem um telefone, tem um e-mail, tem a morada, né, o endereço físico do teu troço. Isso pode ser entendido como uma promessa. Está no teu site. Né? Aí é coisa boba, gente, do tipo, você tem uma coisa dessa, um telefone, um chatbot, coloca lá a regra do jogo. Olha, a gente atende de segunda a sexta-feira, de 10 da manhã às 3 da tarde. Coloca qual é a regra do jogo. É uma promessa dentro daqueles parâmetros, tranquilo. Tá? Aí eu tenho o Facebook, o pessoal vai lá e pergunta para mim no Facebook. Aí eu vou pedir para a área de produto. Produto, me explica aqui, cara, como é que eu respondo esse cara? Ele está perguntando aqui se ele pode usar o nosso produto em temperaturas baixas. Como é que eu respondo que eu não sei isso aqui para ele? Aí o cara lá do produto fala assim, cara, para de me encher o saco no Facebook, eu estou trabalhando de verdade, né? Você fica lá brincando de rede social que eu estou trabalhando. Aí eu não consigo responder. Isso aqui é um prêmio de marketing de serviço. Nesse caso, por exemplo, né? A empresa fez lá uma promessa, aí o cliente foi lá e perguntou, poxa, eu quero esse produto, eu posso usar ele em temperatura baixa? Aí o que fez o funcionário? Ele foi lá perguntar para a empresa, e essa resposta? Aí a empresa, ela não disse para o cara de produto que Facebook era importante. Aí ele fala o quê? Não, vai brincar de Facebook, eu estou trabalhando de verdade aqui. E esse cara não consegue cumprir a promessa. Dá problema. Tá? Essa mecânica é o tempo inteiro assim. Por enquanto, está tudo compreendido? Tá? Show. Então, agora que vocês entenderam, vamos ver aqui o que a gente consegue extrair de muito prático para vocês utilizarem nos seus trabalhos, nas suas empresas. Tá? Então, a primeira coisa, desculpa, falando lá da hora da verdade. Já falamos onde é que é, vocês já sabem, aqui que é a hora da verdade. Certo por enquanto? Beleza. Hora da verdade, encontro de serviço, etc. Nesse momento que a promessa é cumprida. Tá? Aí, eu queria fazer para vocês, né, eu acabei de falar que a gente podia ter essa aula, né, sobre funil, sobre jornada, mas eu queria falar muito brevemente sobre o que a gente consegue, né, nessa primeira aplicação, compreendendo melhor a hora da verdade, como é que eu consigo aplicar isso para as grandes expressões do momento, experiência e jornada do cliente. Então é o seguinte, ó, a jornada do cliente é uma coisa que acontece, né? Vou tentar desenhar aqui, ela acontece mais ou menos da seguinte maneira, né? Então, você tem lá, vou tentar fazer assim, você tem aqui um momento zero qualquer, e aqui você tem um momento que vamos colocar que é o momento de compra. Tá? Tá? É óbvio que eu já falei para vocês, né? Jornada, qual jornada? Né? Tem um monte de jornada, para qual público? Né? Então tem um monte de problema aqui. Vamos falar a jornada de compra. Tá? A jornada de compra. Fala, Nathalie, vou falar para você, vou pedir para você falar, senão eu vou ter que entrar no automático aqui, não vou conseguir parar. Vai. Nathalie, levantou a mão, Nathalie? Levantei, eu tenho uma dúvida. Por favor. Quando o meu prospect é a Display, por exemplo, tá? E eu quiser vender o Pend,
para qual setor eu preciso vender? Eu preciso entrar em contato com o time de compras? Seria direto com o diretor de marketing? Quem que é a pessoa responsável pela compra do Pend dentro da empresa? Tá. Bom, não tem uma coisa certa ou errada, mas vamos lá. Mas tem alguns padrões. Se você está falando de uma Nestlé, e na maior parte dos casos, quando chegam a você, quase sempre é a área de marketing. Tá? É a área de marketing. É o responsável pelo marketing, ou alguém da área de marketing que chega a nós para fazer um Pend. A área de compras, numa multinacional como Nestlé, ela se envolve no segundo momento, né? Dificilmente ela vai entrar em contato. Então, o cara de marketing vai entrar em contato com a Nathalie, queria um Pend, vai conversar, depois que tiver um pouco mais azeitado e tiver um momento de negociação, joga para a área de compras. Se você for abordar proativamente, eu também iria na área de marketing. Tá? Eu certamente não iria na área de compras. Acho que, a não ser, claro, imagina, a Nathalie ela é brother de uma pessoa de compras. Tudo bem, você vai falar com essa pessoa, você ela provoca lá dentro, mas seria a área de marketing diretamente. Em alguns casos mais raros, tá? Bem raros, pode ser comercial, pode ser uma área mais genérica, tipo comunicação, que é comum em órgãos públicos, em órgãos do terceiro setor. Às vezes o cara não tem marketing, ele tem comunicação. Aí essa área costuma demandar. Mais raro ainda, uma área de produto. Tá? Então, quase sempre é marketing. E quando for proativamente, aí você vai abordar o marketing, ou relação pública ou terceiro setor, comunicação. Certo? Show. Então tá, vou passar para cá. Legal. Então, experiência de compra, tá. Momento zero e momento de compra. Por que eu coloquei momento zero e momento de compra aqui? Quando a gente vai ler sobre a experiência do cliente, né, jornada e tal, costuma sempre ter algum momento zero. Esse momento zero, em geral, ele é tido lá pela empresa como o primeiro contato, né? Então, quando eu percebo, quando eu, empresa, percebo que alguém teve contato comigo, né? E aí já vale notar que esse primeiro contato, ele é muito fácil da gente perceber naquelas brincadeiras de captar lead, né? Porque aí é fácil. Eu criei uma landing page, o cara se cadastrou lá, né? E se ele não tiver na minha base antes, ele pode ser lá um primeiro contato, né? Mas ele é mais difícil de se perceber e se controlar quando o primeiro contato não é digital. Então, se o primeiro contato ele for pelo telefone que seja, que é uma forma eletrônica, ou pessoalmente, o cara vai até a loja, ele vai até a academia, ele vai até o ginásio, ele vai até a escola, né? Aí é um pouco mais difícil de eu marcar esse primeiro contato. E aí ele vai ter uma série de coisas aqui, até que eventualmente ele compra, ele efetua a compra. Tá? Aqui dentro, entre esses dois pontos, é onde você vai costumar ver o funil, ou os funis. Tá? Vamos colocar funis. Aí o funis, eu vou colocar funis X, porque tem mais ou menos uns 785 tipos de funis, e aí vai ser complicado estabelecer aqui qual. Por enquanto, está tudo tranquilo, né, galera? Ô, pessoal, essas coisas de como é que compra, eu já vou responder o Wesley, só para eu tentar focar aqui também, aí eu vou responder essa parte da compra do Pend, não se preocupe. Então, os funis entram mais ou menos aqui, show de bola. Aí, como é que a pessoa pensa em gerar uma coisa de experiência ou de jornada de compra, né? Ou, teoricamente, deveria ser. Ao longo desses pontos A e B aqui, eu tenho alguns outros contatos, né? Acontecem alguns outros contatos. Né? E esses contatos, alguns são fáceis de mensurar e outros não. Podem ter mais ou podem ter menos. Né? Então, o cara ele pode clicar em outro lugar, ele pode visitar a minha loja, ele pode... Então, tem várias coisas que podem acontecer aqui. Umas mais prováveis, outras menos, umas mais controláveis, outras menos e tal. Né? É óbvio que, ao longo desse percurso, às vezes eu perco a noção. Né? Porque, enquanto o cara está digital, eu consigo rastrear um pouquinho mais. Sendo que a maior parte da galera, o Renan vai falar sobre isso, não trabalha, eu não sei como é que escreve isso aqui em português, tá? Com tagueamento. Né? Não sei se é assim que se escreve. A maior parte das empresas não trabalha literalmente tagueando tudo direitinho no digital, né? Para eu poder traquear esse cliente, esse potencial, esse contato, né, ao longo do tempo. O cara não tagueia nada, mas eu consigo controlar um pouco mais. Mas se o primeiro contato foi porque o cara ele entrou no site, depois ele fez uma ligação, aí depois ele visitou a minha loja,
aí ele voltou aí para o site, eu já perdi alguns históricos ali. Isso já vai cagar a minha experiência, o meu desenho aqui da minha experiênciazinha, né? Vai começar a ter esse tipo de problema. Show. E, eventualmente, o cara comprou, tá? Legal. O que a gente pode observar de problema aqui quando a gente vai olhar para essa experiência, né? Aí eu vou pegar só aqui, desse ponto aqui até esse ponto aqui, em geral, é a tal experiência que o pessoal conhece, né? Então, é ignorado o que acontece antes do primeiro contato e o que acontece após a compra, em geral, isso acontece, tá? Sendo que a experiência do cliente, ela também acontece antes do primeiro contato, tá? Será que eu consigo mudar a cor disso aqui? Daqui a pouco eu mudo. E ela também acontece depois da compra. Em serviço, então, né? Vocês já compraram o curso. Olha como é que a coisa está acontecendo. Em produto, também, né? Eu posso precisar de um suporte técnico. Eu posso ter comprado um produto, sei lá, eu comprei uma nova máquina de lavar super tecnológica. Eu posso precisar ter orientação de como é que eu uso ela melhor, como é que eu aproveito ela melhor. Eu não sei se algum de vocês, por exemplo, quando aquela máquina Nespresso ela foi lançada, ao menos no Brasil, a gente, na altura, a gente foi lá um dos primeiros a comprar, logo quando estava aí na moda, né? A minha esposa ela gosta muito de café, e na altura dinheiro era uma coisa que não era problema, a gente era solteiro e tal, então a gente comprou logo o troço, era caro e tal. Bicho, depois da compra, os caras te colocavam lá num member qualquer, de um clubezinho lá e tal, aí o cara não só mandava e-mail depois, como ligava para você. A gente recebia ligação. Vem cá, olha aí, tá gostando, tá aproveitando, já limpou a sua máquina alguma vez, quer instrução de como é que limpa e tal, né? Então o cara mantém ali alguma coisa para poder validar essa experiência aqui depois, né? E antes, em geral, uma coisa ignorada. Por que antes desse primeiro contato se ignora, né? É compreensível. Porque aqui é muito difícil eu conseguir perceber e mensurar, né, o que está acontecendo antes de ele entrar em contato comigo. Né? Eu vou ter que fazer alguma pesquisa para compreender isso. Eu vou ter que, de repente, fazer algum trabalho etnográfico, né? Quer dizer, eu vou ter que ir lá a campo e viver um pouco aquele dia a dia do cliente que eu quero atrair, para perceber como é que ele se comporta, ele dá algum espaço até, eventualmente, ter contato comigo. Tá? Então, realmente é difícil eu conseguir mensurar esses passos aqui antes. Tá? E depois da compra, nem sempre é difícil, às vezes pode ser difícil, mas o principal disso aqui ser ignorado é porque, né, a gente cresceu ao longo de muitas centenas de anos que o momento que o clímax é esse aqui, né? Esse aqui é o clímax. O que também é um grande problema, né? E aí já é questionado isso desde o paradigma do marketing de relacionamento, né, que começou na década de 80, tá? E você vai ter vários artigos que também posso passar para vocês sobre esse paradigma de relacionamento, ele estende essa experiência de compra. Beleza. Eu poderia depois me aprofundar aqui em termos dessas etapas, antes e depois, da questão do processo de decisão de compra e tal, dos funis, mas o foco aqui é falar da hora da verdade. O que seria, então, esse momento aqui de cima, que é a hora da verdade, que é o marketing interativo? Na teoria, são todos esses tracinhos que eu coloquei aqui. Todos esses tracinhos, ou seja, em qualquer momento, tá? Em qualquer momento, antes, depois, durante, que um cliente interage com a minha empresa, em qualquer configuração que seja, está acontecendo a hora da verdade ali. Tá? Mas, eu responder um e-mail automático, né? Então, aqui eu enviei, esse ponto de contato eu mandei um e-mail lá para o cara entrar na sala de aula. Pronto, na sala ao vivo. Esse momento, tá, da verdade, que é o momento da verdade, ele é muito pouco importante, comparativamente nesse ponto aqui, o camarada ele faz a aula ao vivo antes do exame, imagina, né? Antes do exame da certificação. Né? Então, esse momento ele tem muito menos peso do que esse. Menos peso em quê? Menos peso se o cara vai ficar satisfeito ou não, se ele vai tender a comprar mais, se ele vai tender a sair da minha empresa. O impacto que pode ter, né, teoricamente, ele é muito menor.
né? É um e-mail automático, é uma coisa simples. O cara, basicamente, ele tem que clicar e depois de lá preencher os dados dele. Não tem muito mistério, tá? É uma coisa que, teoricamente, pode ser um grande gargalo, né? Mas, teoricamente, não tem tanto problema assim. Então, o que acontece, galera? O que acontece na parte da experiência? Aí eu acho que a gente consegue aqui mudar a cor, que seria legal agora. Vamos ver. Depois aqui, pá, tela não. Opção de ponteiro, caneta, cor da tinta lá, show de bola. Vamos tentar um verde, tá? Para eu poder fazer aqui. O que acontece aqui? Acontece que as principais, tá, os grandes cases de serviços, tá, de atendimento ao cliente, de experiência do cliente, como Disney, eu já falei também aquelas grandes companhias aéreas, né, como a Singapore, como a Virgin. Aí a Disney são as várias, né, vertentes da Disney. Vocês vão ter um caso na pasta de vocês, da ESPN Zone, que é uma loja da Disney com a ESPN, que é feita para poder causar uma experiência fantástica ali. O cliente está lá para vocês esse caso, inclusive, de um cara chamado Kozinets, que depois ele ficou conhecido como um grande cara da etnografia aplicada no mundo online, que chama Netnografia, que tem várias críticas em relação a isso, mas esse artigo é alucinante. Tá? Então, as grandes empresas de serviços, como, por exemplo, essas aqui que são muito claras, tá? Elas trabalham com esse foco em experiência de maneira muito mais holística e mesmo antes de ter internet. Então, o que eles faziam? Né? Então, cara, o camarada ele vai fazer uma viagem de avião. Tá? Quais são os pontos de contato que normalmente esse cara passa? Mesmo antes da internet, que eu não tinha como mensurar tanto. Bom, esse cara tem um momento que ele tem que planejar a viagem, aí ele vai comprar a passagem, vai ter lá um momento pré-voo, voo, depois do voo ele vai curtir a viagem, depois ele tem que voltar para casa. Então, linhas genéricas é meio que isso, né? Essas grandes etapas, né? Macroetapas. Nessas macroetapas, quais são os pontos de contato que existem? Bom, então, quando o cara está planejando a viagem, ele vai falar com a agência de viagem, ele vai em site, ele vai em lugar de review, ele vai perguntar para colega na rede social. Eu tenho várias possibilidades. Algumas eu não tenho controle nenhum, ou perto de nenhum. Como, por exemplo, ele vai olhar site de review. Qual é o controle que eu tenho? O controle que eu tenho como empresa é, no máximo, ver o que estão postando e responder, tentar melhorar. Ele vai falar com amigos. Porra, menos controle ainda, né? Ele vai em agência de viagem. Esse eu posso ter um pouco mais de influência. Então, algumas que eu tenho mais controle, outras eu tenho menos. Tá? Por enquanto, está tranquila essa loja? Show. Só que acontece o seguinte, acontece que nem todos os clientes são iguais. Então, quando o pessoal lá, é por isso que é interessante vocês conhecerem lá o Ian Calzon e o livro dele, The Moment of Truth, de 84, que eu mostrei para vocês, eu acho que alguém colocou lá no nosso grupo, porque ele dá o exemplo lá da Scandinavian Airlines, que era onde ele era CEO, né, que colocava esse troço na prática. E eu, propositalmente, vou lá usar um exemplo deles que é completamente brutal. Né? Os caras perceberam o seguinte, tá? Que como você tem diferentes tipos de perfil de cliente, você tem lá o cara de primeira classe, o cara de business e o cara de econômica, né? O cara de econômica, o cara de uma primeira classe, né? Ele normalmente ele paga, sei lá, 8 a 15 vezes mais que uma econômica. É uma coisa realmente brutal, tá? Então, esse camarada, a experiência dele, ainda que tivesse semelhanças, ia ter impactos diferentes no tipo de cliente e também na experiência que ele ia ter ao longo da empresa. O que significa isso na prática? Significa o seguinte, né? O mais normal é eu trabalhar a partir do momento que o cara tem o primeiro contato, porque eu tenho mais controle. Tá? E muitas vezes, em termos de passagem aérea, de viagem aérea, esse primeiro contato é lá no check-in. Né? Agora, então, na internet, então no check-in. Tá? Primeiro contato. Check-in. Aí, depois do check-in, o cara ele vai ter lá sala de embarque, ele vai ter um outro ponto de contato. Aí, depois, ele vai ter lá sala VIP. Né? Aí, ele vai embarcar no avião. Aí, aqui tem um avião. Aí, ele também podia quebrar, né? Dentro do avião tem outros pontos de contato diversos. Aí, o cara tem desembarque. Aí, depois, o cara tem, como é que chama? O traslado, né? Que ele está indo para o hotel, lá, alguma coisa assim, traslado. Aí vamos supor que aí aqui, teoricamente, acabou lá a experiência de venda do cara. Depois o cara vai lá passear, né, vai lá no porto, e aí depois ele volta. Show de bola. O cara percebeu o seguinte, o cara falou assim, cara,
se a gente se preocupar com a experiência do nosso cliente tão importante de primeira classe, só do check-in até a hora que ele sai do nosso avião, como seria o normal de qualquer empresa, a gente está com um problema. Porque se esse camarada, antes dele chegar lá no momento de check-in, acontecer algum problema com ele, como, por exemplo, no dia da viagem, ele saiu atrasado de casa e está um engarrafamento tremendo, né? Esse cara ele já chega no check-in completamente revoltado. E aí, sendo um cliente de primeira classe com as características que tem, ele vai arrumar problema em tudo quanto é parte a partir daqui, né? O cara vai arrumar confusão com tudo, porque o cara já veio para cá chateado, né? Quando o cliente, lembra da gestão de expectativa, o cliente teve fatores pessoais e situacionais, estava engarrafado, ele levantou atrasado, isso afeta a zona de tolerância do cara, né? Então, ele causa um problemão durante o trajeto inteiro. O que a empresa fez? A empresa antecipou, né? Ela ampliou e antecipou a visão dela de experiência do cliente. Então, ela começa a experiência lá buscando o doutor fulano em casa. Aí só falta pegar no colo, coloca lá dentro de um carro, lá alugado, tem lá o Washington Post que o cara gosta de ler, tem lá o uísque, não sei das contas para o cara beber. Aí o cara sai do check-in, já tem uma pessoa para receber esse fulano dentro do ambiente do avião, leva a pessoa até um check-in específico, o cara faz, leva até a sala de embarque. Aí quando chega na sala de embarque não pode passar, porque tem aquela coisa do trâmite da segurança. Passou por esse trâmite, tem uma pessoa recebendo esse cara, leva para uma sala VIP, que é diferente dos pobres de sala VIP econômica, é uma sala VIP específica da primeira classe. Aí esse cara fica deitado tomando uísque até a hora de falar assim, ô, falta só você agora para o voo embarcar. Ah, tá bem. Aí ele levanta, vai para o avião, é tratado como lá um rei dentro do avião, sai, vai carregado no colo. Tudo isso o cara controla. Ele controla todos esses momentos, né, preocupado em interferir a favor dele, para que ele não sofra coisas que às vezes ele não tem nem acesso. Ou não teria nem como... né? O cara não pode controlar o trânsito, por exemplo, mas eu posso pegar o fulano de tal, né? Aí eu marco lá uma hora com ele, trato ele para cá, o cara vem, não tem que dirigir, lá o motorista não tem que se preocupar com isso, etc, etc. Detalhe que, quando ele deixa o fulano quando ele sai lá do aeroporto, tem lá um cara que leva ele até o hotel, espera o fulano fazer o check-in, e depois que ele faz o check-in, ele deixa lá um cartãozinho. Olha, está aqui o meu cartãozinho, se você precisar que durante a sua estada na cidade, por favor, me procure e tal. Tá? Isso tudo é feito com base na importância dessas horas da verdade. Então, quando a gente vai pensar, tá, em experiência do cliente, em jornada, a gente, muito grosso modo, para ajudar a fazer um resumo nesse desenho, a gente tem que tentar traçar, primeiro, a parte que é mais fácil e óbvia de nós, como empresa, percebemos, que é o primeiro contato até o momento que ele fecha a compra. Isso é muito fácil de traquear. Tá, beleza, traqueei isso. Só com isso, só com esse trabalho, eu já consigo observar esses pontos de contato, né? Ou pelo menos os mais óbvios. Então, o cara ele tem que conversar com o Renan para se inscrever no curso, depois ele vai entrar no Hotmart, aí depois ele vai receber lá boleto para pagar, depois ele vai assistir a aula ao vivo. Então, algumas coisas eu consigo traquear, e como eu consigo, eu já posso trabalhar em cima disso. Tá? Mas nem todos os clientes são iguais. Esse esforço da gente ir além, tanto para o pós-compra, quanto para o antes do primeiro contato, como é mais difícil, particularmente antes do primeiro contato, eu tenho que decidir, vale a pena ir? Eu tenho recurso, tenho tempo, tenho capacidade? E se eu for fazer isso, é para qual tipo de cliente que eu vou fazer isso? Não é para qualquer um. Olha o trabalho que dá só para mapear esse troço. É para qual tipo de cliente? Em qual ocasião que eu vou fazer isso? Você repara que o Ian Calzon, lá do Momento da Verdade, ele não começou a fazer isso para poder estimular com que o cara compre.
A primeira experiência que ele se preocupou foi a experiência quando o cara está usando o produto dele, né? Para poder falar, olha, você quer a primeira classe? Então a gente é a escolha. É óbvio que a Scandinavian teve depois problemas diversos, inclusive depois, óbvio, da gestão do Ian Calzon, e hoje em dia quem está aí sendo a primeira, se calhar, deve ser a Singapore Airlines, uma coisa assim. Tá? E você pode reparar que a abordagem dos caras é muito similar. Tem, inclusive, case no YouTube sobre isso. Tá? E o pós-compra? O pós-compra, depois de você mapear esse primeiro momento que você tem mais controle, seria o outro seria o segundo passo, né? Esse pós-compra. Seja de produto, e se for serviço, eu não vejo como trabalhar sem ser isso, né? Sem ser esse pós. E aí, para finalizar isso aqui, né? A gente está falando de jornada de compra, a jornada de uso, né? A jornada de... Aí também você pode colocar aqui de algum tipo de problema, quando dá algum tipo de problema. A jornada, vamos dizer assim, mais financeira, né? Dos processos financeiros, pagamento, segunda via de boleto, atraso, coisas assim. Então, tem várias possibilidades. Tudo isso que a gente está falando, e eu tive que correr um pouco, porque isso aqui, como eu até falei antes, na volta da discussão em grupo, isso aqui é uma aula de 3 horas, galera. É uma coisa realmente que tem que estudar com mais calma. Tudo isso é eu trabalhando aqui a hora da verdade. Tá? Ok. Antes de eu passar para o próximo tipo de uso e aplicação aqui do triângulo de serviço. Perguntas para esse primeiro momento? Eu depois vou no chat, tá, pessoal? Que aí tem muita coisa ali. Perguntas pelo momento em relação à hora da verdade, a fazer cumprir promessas, a experiência de compra, etc. Tá, fala aí, Adailson. Só para eu ver se eu entendi o que eu anotei aqui sobre isso. A hora da verdade, ela é toda essa jornada que tu desenhou ou é ali na parte do marketing interativo? É na parte do marketing interativo. Não, tá bom. A hora da verdade, ela é qualquer momento, qualquer, que haja interação. Qualquer um. Então, aqui, show. Se eu desenhei 50 tracinhos representando pontos de interação, são 50. Cada um daquele é a hora da verdade. O show. Coletivo, né, o conjunto dessas horas da verdade, ele forma a experiência do cliente. Tá? É mais show. Ou menos isso. Tá? Maravilha. Inclusive, se vocês me lembrarem, se eu já não passei para vocês, quem me lembrar, eu tenho um artigo de 2021 ou 2022, entre 2020 e 2022, eu não vou lembrar quando é, que foi um dos primeiros artigos que eu li de pessoas de marketing, e que, obviamente, eu adorei, que justamente falam de Customer Experience, CX, com base nos encontros de serviço. Se quem me lembrar depois por WhatsApp, manda no meu próprio WhatsApp, eu depois passo esse artigo, tá bem? Fala, Andréa. Nino, nesse caso aí você explicou sobre uma empresa aérea, né? Que a gente já faz aí uma segmentação pelo quanto a pessoa paga, se ela se ela tem a fidelidade e tal. Mas e quando você não pode fazer essa segmentação pelo preço, né? A segmentação dos clientes, eu falo. É preciso aí um trabalho de CRM antes, né? Quando você não faz essa segmentação, imagina aqui os nossos alunos, né? Os nossos alunos não têm, tem até a coisa de VIP, não sei o que e tal, mas a variação não é igual ao econômico primeira classe, né? Então, é mais ou menos todo mundo, vamos dizer, nesse sentido, mais ou menos parecido. Legal. Mas a gente tem aqui alunos que vieram buscar o Pend por diferentes motivos, alunos que estão com expectativas mais para cá ou mais para lá, então tem essa diversidade sempre. Os pontos de contato é capaz deles terem pouca variação. Tá? A maneira como eu vou tentar gerir os pontos de contato, aí pode ter diferença de um para outro. Mas os pontos de contato eles vão ser mais ou menos similares. Tá? Não sei se foi isso que você perguntou, e se não foi, você, por favor, me pergunte de novo. Não, é que eu falo assim, que nesse caso aí da empresa aérea, a gente tem essa segmentação do público
pelo tanto que eles pagam, né? Mas e quando não existe essa diferença de preço? Como você vai segmentar esse tratamento VIP, assim, sabe? Como que você vai saber para quem dá esse tratamento VIP? Tem que Não, ter... não, o tratamento, isso é uma coisa muito importante, para a gente falar aqui. Existe uma falácia, né, mais uma falácia em marketing, que como é que os caras falam? Eles falam todo cliente é importante, né? Tem uma coisa nesse sentido, né? Quando você vai reclamar alguma coisa e aí o cara fala, não, para a gente todo cliente é importante. Eu não sei como é que é a frase, tem uma frase específica que me fugiu agora. Mas essa ideia que as empresas têm, que todo cliente a gente tem que atender bem, porque o cliente tem sempre razão e ele é sempre importante, né? E não é verdade, né? Nem os clientes não são iguais. Os clientes não são... ou então quem manda é o cliente, coisas assim. Mas eles não são iguais. Por exemplo, logo quando eu comecei a carreira, literalmente, eu fui ser estagiário do Sport TV, que é do Grupo Globo, lá no Brasil, que é um grupo muito grande, sei lá, um dos 3 maiores de comunicação do mundo, 4, sei lá. E aí era, uau, o Sport TV, o Ru, etc, etc, né? E aí a gente era obrigado, né? A conta salário era paga no Citibank, tá? Que é um banco, como vocês sabem, um banco, até onde eu sei, mais premium, né? E aí eu era estagiário, eu tinha que ter conta lá, e obviamente eu não era um cliente típico Citibank, obviamente, né? E aí acabou lá o estágio, eu continuei um tempo no Citibank, continuei sem ser o perfil lá deles, e obviamente eu não era muito bem tratado, então eu reclamava de maneira profissional, assim, tipo, eu me dedicava na reclamação, né? Ligava para os caras e dava aula sobre marketing, já desde novo eu tinha essa marra toda, né? Escrevia e-mail gigantesco, etc. E aí o cara vinha com esse papo, né? Eu falava assim, gente, olha, resolve o meu problema para poder fechar a conta, porque eu quero sair, sabe? Assim, eu não sou importante para o Citibank, né? Assim, sou estagiário, ganho pouco, e a mulher ficava, não, mas todo cliente é importante. Eu falo, cara, não fala isso, é uma ignorância, nem todo é. Então quer dizer que você está falando que eu sou tão importante quanto um magnata que deve ter uma fortuna no Citibank? Não é verdade isso. E eles foram tão ignorantes, Andréia, que nessa minha insistência de reclamação, em certa altura, eu recebi uma ligação do diretor de marketing do Citibank, me enviou uma caixinha de bombom de uma marca sofisticada que não sabia nem que porra de marca que era aquela, pedindo desculpa, não sei o que lá. Eu falei assim, caraca, os caras não satisfeitos em cancelar minha conta rápido, né? E literalmente eu era estagiário, ganhando salário de estagiário. Além disso, os caras eles mandaram um diretor me ligar. O que esse cara está perdendo de tempo falando com um estagiário aqui, obviamente é muito pior para a empresa de custo, e mandaram caixinha de bombom, sacou? Então, quer dizer, não tinha nada a ver. Então, os clientes não são iguais. Eles não são iguais. Quer dizer, existe segmentação, né? Nesse caso de primeira classe, segunda classe, etc., é muito clara a distinção, né? Olha, esse cara aqui ele está pagando $30 mil na viagem. Eu vou carregar ele no colo, sim. Eu vou fazer massagem nele, sim. Você está pagando $300 na passagem, meu irmão? Fica aí com o povão, eu vou jogar, daqui a pouco eu vou jogar milho aí na plateia e você come o que sobrar. Existe uma certa distinção, mas a gente nem sempre tem que fazer essa distinção, né? Eu, por exemplo, aqui no nosso curso, a gente só agora tentou fazer isso por conta de falta de tempo, mas todo mundo é igual, né? A galera paga a mesma coisa, assiste às mesmas aulas e tal. A única coisa foi, olha, eu não tenho tempo hábil para poder responder a todo mundo. Então, quem quiser que eu trate ali de segurar no colo, né? Aí tem um atendimento diferenciado. Então, a gente nem sempre tem que fazer essa segmentação, mas se na sua empresa, antes de pensar em experiência, houver segmentos definidos, é muito provável que cada segmento tem experiências diferentes. Tá? Então, mesmo nessa turma, em alguns pontos dessa experiência, é possível que alguns tenham tido mais contato no YouTube, outros nem conheçam o meu YouTube, então algumas diferenças sutis vão existir. Tá? E aí, pronto, eu acho que agora, espero que eu tenha respondido. Se não respondi, você, por favor, me pergunte que a gente tenta novamente. Tá? Ana, vai lá, diga aí.
não sei, me corrija, tá? Se eu estiver errada no pensamento, sobre os pontos de hora da verdade. Você já falou, já me ensinou várias vezes sobre o que é o funil, né? E aí a diferença que existe nesse pensamento do funil anterior, né? O funil tradicional era aquele pensamento, a gente já comentou, né? Totalmente linear, em que eles realmente pontuavam que a hora da verdade ela era ali, como você disse, no momento de compra, né? Na verdade, a hora da verdade é o pré e o pós-venda, né? Ele está nesse meio termo aí. Então, assim, o cliente ele continua sendo o decisor, ele tem esse poder de decisão, né? Muito mais do que anteriormente. Sim. Então, essa hora da verdade está nisso, né? Nesse poder de decisão que o cliente tem a partir do momento em que ele é impactado, né? É isso também, né? Não, exatamente. A cada momento que tem essa interação, tá em jogo, né? Ali, se o cara vai comprar, se não vai, se vai sair, se vai gostar, etc, etc. Não é à toa, Ana, você normalmente assiste as minhas lives, não é à toa que na live, normalmente eu começo a lives abertas, né? Eu começo com voadora no peito, porque aí nessa tem ali uns 2%, 3% que saem da live, né? O que eu acho positivo, porque esse cara ele não vai ser meu cliente, ele só vai me atrapalhar. A gente, do ponto de vista de marketing, a gente deve tentar fazer alguma força para distanciar quem não é o cliente que a gente quer ter. A mesma coisa em relação, por exemplo, à consultoria, né? E o funil, só para vocês saberem, pode passar para cá. O funil ele seria mais ou menos aqui, ó. O funil ele estaria mais ou menos aqui assim. Aqui, né? Então, mais perto daqui, que é aquele primeiro contato, que é o tal awareness, depois tem o meio do funil, e aqui tem lá o fundo que está perto da compra, né? O funil ele pega mais ou menos isso. Então, o funil ele ignora as partes daqui e as partes do pós. Na maior parte das vezes, ele ignora essas duas partes. E a outra coisa, eu comentava isso com o Renan ainda há pouco, né? É que uma das minhas críticas, o funil não é ruim de se usar, nem é errado não, tá? Não é tipo persona. Mas uma das minhas críticas é que quando você pensa nesse funil aqui tradicional, né? Eu vou só desenhar ele assim para poder ficar um pouco mais fácil de entender. Quando você pensa no funil assim tradicional, você normalmente pensa que eu vou fazer coisas aqui para esse momento, aí o cara ele vai vir para cá. Quando esse mesmo cara, X, vier para cá, aí eu vou ter aqui um outro tipo de trabalho, aí depois esse cara ele vai vir para cá, que é o mesmo X, e aqui eu tenho, sei lá, um outro tipo de momento. É meio que isso, tá? Só que o que acontece é o seguinte, ó. Então, imagina, se eu fizer isso, né, foi a discussão que eu tive com o Renan na hora da gente fazer esse lançamento de agora para a turma, foi assim, né? Vamos fazer aqui, nesse momento, vamos tentar fazer uma live lá, gratuita, para o pessoal poder conhecer o Nino, saber quem é, etc, etc. Aí, depois da live, o cara ele vai, sei lá, falar com o Renan, e aí ele vai se convencer e vai comprar o curso. Imagina uma coisa dessa. Aí eu falo assim, Renan, né? Mas imagina o camarada que ele ou já conhece o Nino, ou ele já sabe até que produto é esse, mas não comprou ainda. Eu não tenho como saber porque eu não tenho informação, né? E se eu pensar assim, a minha maneira de pensar, ela é meio que partindo do princípio que o cara ele vai estar no ponto 1, depois o 2, depois o 3. E, na verdade, o cara pode entrar diretamente aqui. Então, o que eu falei, por exemplo, que é uma coisa que eu discordo muito da ideia dos gurus que não entendem de marketing, na minha opinião, claro, humilde, etc. É assim, cara, você pode fazer live, pode fazer essa presepada toda. Mas, por que tem aquele troço? Não, eu vou fazer 2 lives, aí eu deixo lá o carrinho fechado por 2 dias, e depois, no 5º dia, 5 da manhã, eu abro o carrinho, depois eu fecho às 9 da manhã. Né? Isso é porque alguém disse lá atrás que tem troço de gatilho de escassez, eu não sei das quantas e tal. Você fala assim, cara, mas imagina se o camarada, ele viu 20 minutos de live e falou, quero comprar. Não, você não pode, porque você é obrigado a passar pelas 3 etapas. Aí eu acho que não faz sentido. Então, o funil nos ajuda a trabalhar, é verdade. Mas ele não tem que ditar como é que eu vou fazer. Né? Porque as pessoas, elas navegam pelos funis de maneira diferente. Né?
Então, as etapas 3 ou 4, dependendo de qual funil você quiser escolher, dos funis, quando eu vou vender lápis, essas etapas todas elas duram segundos, que é, meu lápis quebrou, preciso de um lápis, vou comprar. Acabou o funil, foi tudo em segundo, né? E, entretanto, se eu estou pensando em vender um imóvel de frente para a praia, uma coisa muito cara, esse funil, ele não é um funil, porque o cara ele fica indo para um lado, para o outro, ele volta, pesquisa mais, conversa, desiste, aí tenta ver se não é a casa de praia, na verdade é numa outra praia, ele navega de outra maneira. Então, o funil, o que eu acho ruim dele é que a maneira como ele é transmitido para nós, pelos experts aí da internet, é que ele é uma coisa estanque e que as pessoas passam por aquelas fases todas para poder concluir um processo de não sei quem é você até te comprar. Essa forma de se pensar, ela é completamente equivocada. Mas sim, as pessoas passam por processos na hora de decidir a compra. Esse processo, como eu já falei para vocês, eu acho, ele começa de uma maneira que pode ser que normalmente a pessoa ela está completamente isolada e ela reconhece que existe uma frustração dentro dela, ela está em desequilíbrio e ela precisa equilibrar. Aí eu falei para vocês que a metáfora é, putz, estou com fome. Né? É uma sensação parecida. Putz, eu vou ficar fora do mercado daqui a 3 anos. Né? Então tem um desequilíbrio. Aí ele passa por uma série de coisas até eventualmente decidir a compra. E se essa compra, a depender do produto, e certamente para qualquer serviço, ela tem uma continuidade aqui, após a compra efetuada. E mais do que isso, por que eu falei da perspectiva, né? O paradigma de relacionamento? Porque o paradigma de relacionamento, ele não reconhece também essas coisas que param em algum momento. Ele acha que a coisa é cíclica. Né? Ele acha que você tem uma certa jornada, e é legal porque o funil novo do Google e da McKinsey fala a mesma coisa, né? E o cara ele entra num loop de satisfação, porque se eu trabalho focando em relacionamento, interferindo por esse ponto aqui, né? Quando o cara ele chega no fim desse processo, ele vai ter um novo momento de voltar para aqui e comprar de novo. Ou sei lá, era para cá, né? Desculpa, era para cá que ele tinha que voltar. Ele vai voltar e vai comprar, então ele fica num loop. Ele vai tendo experiências positivas, porque eu estou interferindo na experiência de acordo com os olhos da verdade. Essas experiências positivas vão impactando positivamente a satisfação e a propensão de recompra e de fidelização. Quando ele chega ao final do período, ele também passa por aqueles processos mentais de decisão de compra, mas eles costumam ser automáticos, pouco percebidos e muito mais suaves. Aí ele volta a comprar da gente. É o que eu tento fazer aqui, né, com os nossos alunos. É tentar, nem sempre provavelmente a gente consegue, de tentar fazer com que a experiência seja muito agradável e boa, né? Para que vocês depois façam esse ciclo na volta. Ô, Ana, você está com a mão levantada para fazer outra pergunta ou você está respondendo? Não, eu acho que não saiu. Mas só complementar isso que você falou aí agora do looping da McKinsey, né? Que eles fizeram um anterior para mostrar, né, a hora da verdade, depois, 6 anos depois, veio com um novo, que é esse loop, que é interessante falar disso, porque tudo baseado em pesquisa, né? Não é como a gurizada, você acabou de falar aí, mostra na internet, né? Ou seja, tudo baseado em pesquisa científica, estratégia, planejamento, né? Para mostrar como muda. A Ana está citando de 2 funis da McKinsey, se eu não me engano, em 2010 e 2015 foi a revisão. Em 2021 teve o do Google chamado Decoding Decisions, que eu não sei se tem em português. Quem me pediu no chat, depois eu posso mandar todo esse material. Decoding Decisions. Qual é o grande problema desses, particularmente do Google? O Google e tal. É porque a galera não contabiliza o que há fora da internet. Tá? Na internet tudo é mensurável e controlável, principalmente pelo Google, né? Então o Google ele fala lá do Messy Middle, depois você escreve lá. Você escreve isso aqui, ó. Deixa eu mudar novamente a cor, né? Porque aí tá totalmente zoneado esse troço aqui. Então cor, vou colocar aqui outra cor, azul. Depois você procura aqui Google Messy, né, de confuso, Middle. Tá? Você vai ver como é que é o desenho. Então, esses caras, eles conseguem controlar e medir muito bem, como foi o caso do Google 2021, o que acontece dentro do digital.
Tá? Lembrando que ninguém aqui é Google, só o Google consegue controlar esse troço naquele ponto, tá? Dentro do digital. Só que a nossa vida, incrivelmente, não é só dentro do digital. E aí eu vou ignorar o resto da experiência, né? Por exemplo, por que vocês acham que a gente, quando a gente tem lá aquele nosso momento de venda do curso, por exemplo, vocês já repararam que o Renan, o próprio Renan, ele tem o WhatsApp dele para conversar com quem está com dúvida, né? Então, para a gente é ótimo, né? O Renan, que é um cara que é professor, é um consultor experiente, caro que nem o diabo, né? A gente é louco, então, de colocar esse cara. Por que a gente não coloca lá como normalmente é feito, né? Colocamos uma pessoa mais barata e menos competente para poder atender o aluno? Porque a gente reparou que esse momento da verdade ele é de extrema importância para a decisão do fulano. Então, a gente prefere ter ou o Nino, ou o Renan, ou se a gente conseguir encontrar uma pessoa desse porte. E vocês vão ver qual é esse problema no triângulo de serviços. Porque no triângulo de serviços, quando a gente chega aqui, olha, nessa galera, que é o pessoal que vai ter que interagir com o cliente para poder entregar a promessa, esse pessoal, em geral, é o mais desqualificado que você puder imaginar, né? É um pessoal com pouca instrução, que ganha pouco salário, tem um treinamento genérico, normalmente tem ali um script para poder ler que nem um robô, né? E costuma ser um momento muito relevante no processo de decisão de compra, né? A reunião de entrega do teu pende, quando você vai fazer uma grande entrega, vai apresentar para o seu chefe ou para o seu cliente. Você não vai colocar um estagiário. Não é só porque ele não é competente, é porque aquele momento ele é importantíssimo. Se você fizer cagada, o cara pode falar, ih, cara, vai ser assim, cancela o contrato. Percebeu? Tem momentos muito relevantes, né? A primeira reunião com o cliente, a primeira reunião com uma pessoa diferente dentro da empresa, né? Esses momentos, eles são mais importantes do que a tua rotina de toda semana encontrar lá com o cliente sexta-feira para poder bater 15 minutos de status com ele, que também é uma hora da verdade, mas ela é menos relevante do que a sua apresentação final do diagnóstico, por exemplo. Então, a gente tem que perceber isso em relação, claro, aos nossos próprios negócios para saber como interferir, né? Então, o caso lá da Dani, por exemplo, que trabalha com médico. Eu vou parar aqui, que a gente já vai parar um segundo já para o coffee break. Que trabalha lá com médico. Eu tenho momentos da verdade que quando eu liguei para a secretária para conversar com a secretária. É o momento da verdade. Depois eu fui até o consultório e estou lá aguardando para ser atendido. Também é importante na verdade. Agora, é óbvio que o momento mais importante é quando eu estou com o médico, eu e ele, né? E aí é engraçado, né? Porque alguns de vocês que trabalham com contadores, advogados, trabalham fazendo serviço, né, ou em empresas, médicos das diversas naturezas, de psiquiatra, dentista, sem imaginar, psicólogo, personal trainer, massagista, essa galera toda, o trabalho dessa galera é o tempo inteiro, hora da verdade, que é o tempo inteiro junto com o cliente. Taxista, motorista de Uber, são trabalhos altamente estressantes e que são muito dependentes de marketing, né? A Dani, inclusive, ela tentou vender lá para a empresa que ela trabalha, que é uma série de clínicas, ela tentou vender treinamento para o pessoal da recepção e também para os médicos, porque esses caras são agentes de marketing importantíssimos. O que você ouve lá, né? Uma vez eu entrei num táxi lá no Brasil, e aí eu entrei no táxi, o cara estava meio revoltado, né? Aí eu falei, companheiro, aconteceu, aí começou a semana, tá chateado já. Ele, você acredita, bicho? Entrou agora aqui uma cliente no meu táxi, entrou aqui, mandou eu abrir janela, falou para eu trocar de rádio. Eu falei, minha senhora, o táxi é meu, aqui o carro é meu, a senhora é uma passageira, eu vou colocar aqui o ar e tal. Quer dizer, não tem a noção de como é que é essa relação da hora da verdade. Isso acontece em outras esferas também, né? Então, é muito importante a gente entender... A Amanda está aqui, deixa eu só colocar ela no mudo. Eu vou pausar agora. Eu quis mostrar para vocês, ao compreender o termo da verdade, nessa parte da hora da verdade, que é importante vocês compreenderem o que é isso, vocês tentarem fazer esse trabalho de jornada do cliente, e ele é muito difícil de fazer, ele é muito difícil, então não é uma coisa para você embutir no pende, para você vender barato, ele é muito difícil.
Porque para você poder compreender como é que isso funciona, particularmente quando a coisa se dá também fora do digital, porque no digital você consegue controlar mais, como eu falei, você tem que ter uma visão muito holística. Então, você tem que perguntar, às vezes, para pessoas de várias áreas, né? Olha, quando o cliente ele vai trocar um produto na sua loja, você que é o vendedor, conta para mim como é que acontece. O vendedor vai contar. Aí depois você vai lá, olha, você que é o cara do estoque, como é que para você funciona? Você que é o cara que toma conta aqui da parte financeira, como é que é? Então, essas diferentes perspectivas, fora, claro, do próprio cliente, por isso, às vezes, que eu falei que você tem que ir até lá para ver como é que funciona, vai compor de maneira mais holística como é que acontece a hora da verdade, de forma que você consiga aí decidir como é que você vai trabalhar ou não. Nino, estou na dúvida, como é que eu consigo fazer de maneira mais fácil e simples aqui no meu negócio, né? Aí pega lá o José, que tem academia, a Dani, que trabalha com clínica, alguns de vocês que são agentes ou que são consultores, né, e tal. Tenta você, se você for o dono da empresa, trabalhar pode ser um pouco mais fácil, então você pergunta para o cliente, tenta fazer o seguinte, olha, pergunta lá para o cara, a partir do momento, começa com a seguinte pergunta, fulano, qual é o momento que a gente tem a certeza que foi a primeira interação do cliente com a gente? Aí o cara vai falar, olha, pode ser na nossa loja, pode ser ligando pelo telefone, ou pode ser quando ele preenche um lead lá no formulário. Beleza. Já vê que já tem 3 caminhos aí possíveis. Tá. Aí esse cara, depois, esquece como é que é a forma. Depois que ele entrou em contato a primeira vez, o que acontece? Deixa o teu cliente ou o teu chefe falar de maneira genérica. Bom, esse cara ele vai entrar em contato, aí normalmente ele faz um trial daquele produto, depois ele vai decidir se ele compra ou não, quando ele compra, aí ele vai te descrever aquilo. Começa com esse ponto de partida. Começa com esse ponto de partida para não sofisticar muito. E aí você já vai ter muito trabalho para poder interferir. Depois disso, você vai abrindo o leque conforme for possível. Tá? E isso pode ser feito, cara, isso é um baita de um business, porque isso pode ser feito para o que você imaginar. Você pode, por exemplo, virar para a galera de RH e falar, cara, como é que é a experiência de uma pessoa que vai ser um novo funcionário? Né? Desde o momento que esse cara viu uma vaga, se candidatou, passou por uma série de entrevistas, entrou na empresa, sei lá, exame médico, aí tem lá o induction, né? Aquele momento de, sei lá como é que chama em português, que ele vai aprender da empresa, depois tem 3 meses de experiência. Como é que eu faço isso para área comercial? Mais fácil ainda, que é o mais óbvio. Né? Então, como é que eu faço isso para devolução de produto, para problemas, para questão financeira, para pagamento, sei lá, você imaginar, para quando alguém recebeu um presente e vai trocar isso é uma coisa muito legal, inclusive, tá? Só um parênteses aqui. Pouca empresa pensa isso. Inclusive, foi uma coisa que eu comentei com o André, que é dono de loja de roupa, né? Às vezes você compra um produto qualquer, uma roupa, pode ser um mouse, um teclado, para dar de presente para alguém, né? E essa pessoa, quando ela vai, putz, cara, não cabe em mim, né? Não cabe em mim isso. Ou então, eu ganhei aqui uma cadeira do IKEA, mas essa cadeira eu já tenho, eu vou trocar por uma outra coisa do IKEA. Quando o cliente ele vai trocar um produto, pelo motivo que for, em geral a empresa recebe aquilo mal, né? É um saco, né? O vendedor então fica puto, porque ele não vai receber comissão daquilo. Já venderam aquele troço. Então eu vou ter que perder a minha vez, atendendo lá o Francisco, que quer trocar lá o fone dele, e não vou ganhar nem bônus por conta disso, ou comissão e tal. Só que, cara, para o tipo de cliente que é alguém que recebeu um presente e vai trocar, pode ser muito útil para você, né? Porque esse cara ele pode não conhecer a sua marca, não foi ele que comprou. Então, você pode usar aquilo para poder fazer um encantamento, aí sim, um encantamento, para captar aquele cara. É o que a Toyota fazia no recall. O recall normalmente é uma droga, né? Putz, cara, eu tenho que agora colocar na televisão que os proprietários daquele veículo, daquele modelo XPTO, tem que vir aqui no nosso dealer, porque a gente tem que trocar não sei o que lá do cinto de segurança,
que merda, vão perder dinheiro, tem que passar vergonha porque tem recall, etc, etc. Não. Vamos aproveitar para quando o cara vier aqui, e o cara vai vir lá com a zona de tolerância, já pensa, né? Porque o camarada está indo lá contra a vontade dele, porque ele é obrigado, porque eu comprei um produto novo, caro, e agora eu tenho que vir para cá porque o troço não funciona. Pelo amor de Deus, é chato pra caramba. É que nem você comprar um site e vir cheio de bug. Né? Não, mas vamos fazer, cara, vamos receber o cara aqui super bem, para o cara sair daqui falando assim, meu irmão, eu fui para lá com um problema e eu saí de lá apaixonado. Tá? É legal para a gente poder identificar isso e reverter.